Bom, vamos lá então, Marcelo. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá? Beleza. E aí depois a gente já começa. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos. Bem-vindo aí ao Delta Economics, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou André Amaral. Eu sou economista, sou mestre em análise de dados e finanças pela Harding University aqui do Reino Unido. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marcelo Balotti Monteiro, né? Ele é economista, ele é mestre em economia política e doutor em ciências sociais. Além disso, o Marcelo também é analista setorial da Lafis Consultoria e professor também universitário, né, do curso de Ciências Econômicas da Universidade AMB Morumbi. E eu, assim, para mim, essa live é um prazer enorme, porque, para quem não sabe, o Marcelo foi meu professor na minha graduação, enquanto eu cursava aí o meu curso de economia. E é um cara que eu sempre admirei muito, conhece muito de economia, e ele vai, todos nós, né, teremos a oportunidade aí, certamente, de aprender muita coisa com ele. Marcelo, obrigado mais uma vez por fazer parte aqui da live, e por disponibilizar o seu tempo para conversar comigo. Boa tarde. Boa tarde, André. Poxa, cara, é um prazer estar falando contigo. É tão bom a gente rever amigos, né? Você foi meu aluno quase 10 anos já que a gente trabalhou junto. E é muito legal saber que você seguiu para essa área também, né? Foi para o Reino Unido, fez seu mestrado, está na área de finanças, né? Você sempre foi um aluno exemplar lá no curso de economia. E é muito, muito gostoso a gente estar se revendo, se falando, né? E é muito prazeroso contribuir com o seu projeto, né? Você está com um projeto muito legal, né? Da Delta Economics. Eu acho que todo mundo que te segue vai ter prazer em aprender muito, né? E eu quero aqui até contribuir um pouquinho, né? Com um pouco do que eu conheço, do que eu pesquiso, mas agradecer o seu convite, né, e falar que, cara, é uma honra estar participando aqui com você. E eu tenho certeza que a gente vai curtir muito esse bate-papo aqui, vai ser bem, bem legal. Legal, certamente será. E espero que essa não seja a nossa, que tenhamos, né, mais oportunidades. Eu espero ingressar em breve aí no meu doutorado e espero certamente trabalhar junto aí em possíveis papers para frente, Marcelo, que eu sei que você é um cara muito bom e que certamente vai agregar bastante. Então, Legal, legal. Se precisando, a gente está aqui. legal, obrigadão mesmo. Ô, Marcelo, então vamos lá, vamos começar e falar um pouquinho sobre política fiscal. Eu achei melhor, né, começar pela política fiscal. É, mas antes disso, ainda acho que seria legal se você puder brevemente falar um pouquinho aí. Marcelo, como é que você chegou no curso? Por que você decidiu estudar economia? Eu acho que é um registro legal que fica para quem está pensando, né, que curso que eu vou fazer e tal. Por que você decidiu ser economista, Marcelo? Olha, a minha trajetória acadêmica ela é relativamente complicada, né? Quando eu fui prestar meu vestibular, eu prestei vestibular para engenharia. E entrei em engenharia na FEI, aqui em São Bernardo. Eu fiz 8, 9 meses de engenharia e acabei largando. Eu gosto muito da área de exatas, mas tinha algumas matérias, principalmente de desenho, que não era muito minha praia, e eu acabei desistindo. E aí eu estava assim, no meio do segundo semestre e precisava, de alguma forma, entrar numa outra faculdade, né? E aí eu fui dar uma pesquisada sobre cursos que teriam matemática, não que fosse apenas matemática, mas que tivesse matemática, mas que tivesse também alguma coisa na área de humanas. Eu sempre gostei muito de história e geografia, né? E aí eu acabei indo na FAAP fazer a inscrição do vestibular e eu estava com a ideia de fazer administração, né? E aí, conversando lá na FAAP, vendo, né, eles me entregaram um folder com um monte de informação. Eu vi a concorrência, né? E a administração dava 8 por vaga, a economia dava 2. Eu falei, cara, eu vou prestar economia, bicho, que eu preciso entrar, senão meu pai vai me encher o saco. E aí eu acabei prestando, né? E aí, para ser coerente, né? Eu falei, vou prestar tudo economia. Eu prestei na FAP, na PUC e no Mackenzie, eu acabei entrando na FAP e na PUC, mas aí eu acabei optando pela PUC,
né? E aí é engraçado, porque no dia que eu fui fazer a matrícula e tal, né, eu conheci o Renan, que é um amigão meu até hoje, Legal. né? E a gente ficou muito, muito amigo ao longo da faculdade, né? E no primeiro ano, né? Acabou o primeiro ano, a gente acabava o semestre, a gente, no último dia de aula, a gente ia pro bar ali na frente da PUC para tomar cerveja e relaxar, né? E acabou no final do ano, e eu sou do interior, né? Então eu ia embora pro interior ficar lá minhas férias. E aí eu falei para ele, falei, Renan, cara, eu acho que eu vou largar a faculdade, cara, porque eu não tô curtindo, não, é muita leitura, cara, não sei o quê. Marcelo, seu pai vai te matar, cara, não faz isso não. Espera mais o terceiro semestre, porque aí vai começar macro, micro, vai começar as matérias mais centrais do curso, e aí você vê. E aí eu falei, pô, beleza, fui de férias, né? Falei, depois quando eu voltar para São Paulo eu resolvo isso. E aí, quando eu voltei, aí eu comecei a me apaixonar de vez por economia, né? Então, aí quando eu peguei o core do curso, aí eu deslanchei, né? E aí, quando eu fui morar na Inglaterra, que eu fui em 2005 morar na Inglaterra para aprender línguas, né? Aprender inglês, por um dia, andando por Londres, eu entrei na LSE, né? Na London School of Economics. Falei, vou assistir uma aula aí, ver, né? Só para sentir, só para ver, né? E aí, a hora que eu entrei, que eu vi, eu falei, cara, não, eu quero ser professor de economia, porque eu me apaixonei pela. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiquei só 6 meses, mas aí quando eu voltei, eu defini, falei, cara, eu vou fazer mestrado, vou para essa área, né? E aí eu fiz meu mestrado eu me formei em julho de 2007, e aí eu entrei no mestrado em janeiro de 2009, né? E aí terminei meu mestrado em 2011, né? E aí eu falei, cara, eu vou dar um tempo na vida, né, bicho? Não vou ficar mais estudando, tá bom o mestrado por enquanto. Foi quando aí eu entrei na FMU, que eu conheci o André lá, e aí em 2014 eu acabei saindo da FMU, porque eu fui embora para o interior, voltei para o interior, né? E eu tinha praticamente abandonado a ideia de continuar os estudos, né? E aí a minha esposa foi minha aluna, né? Na Legal. faculdade, né? Legal. E aí ela, não, você precisa fazer doutorado, você precisa voltar para, é o que você gosta, tal, tal. E eu estava no interior e eu falei, cara, mas eu não queria muito mais economia. Eu gosto muito, mas eu queria ampliar minha área, né? Eu queria ir para outras áreas. E aí eu acabei vendo a Unesp, né, em Marília, que tem um campus lá de ciências sociais, né? E eles têm 4 áreas, né? Ciências sociais, a sociologia, a política, a antropologia e as relações internacionais. E aí eu entrei em contato com o professor, que acabou virando meu orientador, e Legal. ele falou, cara, você tem. Aqui a gente não é muito fácil, porque não tem faculdades próximas de economia, mas a gente já teve economistas aqui no nosso programa, né? E aí ele falou, faz o projeto, né? E tenta. E aí eu fiz o projeto e acabei entrando, aí fiz meu doutorado lá, e, e agora, ao contrário, né, do que eu estava na época quando eu acabei o mestrado, agora eu não quero parar de estudar, né? Eu estou querendo ver meu pós-doutorado, essas coisas todas. Que legal. Mas a minha vida de economista, ela começou totalmente torta, né? Eu não aconselho as pessoas a irem pela classificação do vestibular por ser mais fácil de entrar. Mas eu sou um apaixonado pelas ciências econômicas, embora eu não tenha feito meu doutorado na área, até para eu crescer em outras áreas, né, conhecer outras áreas, mas eu sou um apaixonado por economia. Que legal, que legal. É interessante que da maneira que você comentou, é mais ou menos a mesma maneira que eu pensei também, porque na hora de escolher uma mestrado, eu optei por análise de dados, né, e finanças, que não é, embora você aborde ali muitos conceitos de economia, há muita estatística, né? Então, você usa muito modelo econométrico, que foi até um dos modelos foi objeto da minha dissertação, né, que foi o vetor autorregressivo, que eu usei como base aí na minha dissertação de mestrado. Mas que era uma área que eu sempre gostei muito de estatística, né? Eu sempre me entretia muito nas aulas de estatística e tal, então foi por isso que eu também escolhi. Mas legal, bacana, Marcelo, sua história é muito legal e o Renan tem uma parcela importante aí em um grande economista, né? Então salvou aí, um bom professor e um grande economista. Muito legal, muito legal.
Eu falo, eu brinco com ele, eu falo, cara, se não fosse você para dar aquele apoio, talvez eu tivesse largado, talvez eu não tinha, eu não sei nem como seria, né, as coisas, né, porque acho que se eu largasse 2 faculdades em 2 anos, acho que meu pai, ele não ia ficar muito feliz, mas Certamente não. o Renan foi interessante isso, né, e é legal, porque a gente é amigo até hoje, né, então Sim, são quase não, são 20 anos, né? Eu entrei na faculdade de economia em 2001, né? Então são 20 é, anos aí de amizade e tal. que Então foi legal. legal. Mas eu não sugiro o pessoal tentar entrar na faculdade pelos meus métodos. Tentem pesquisar sempre, conhecer, né? Hoje em dia, na época que eu comecei a faculdade, a internet não era tão disponível, né? Não era É, tão acessível. Então a gente tinha menos fonte de informações, né? E eu sou do interior daqui do estado de São Paulo. Então, por mais que seja o interior do estado de São Paulo, que é um estado, é o estado sim, mais rico ainda do país, mas a notícia chega muito mais defasada, a gente tinha menos informações. Né? Como a gente não tinha essa disseminação, né, de informações, como hoje, né? então hoje você coloca no Google, por exemplo, você acha o que faz um economista, um administrador, um contador, um arquiteto, Exato. todas as profissões. Né? Então, pesquisem para não correrem o risco de errar. Embora, né, eu falo para todo mundo, com 18 anos a gente é muito novo ainda para escolher a nossa profissão, né, o que É a gente vai verdade. fazer ao longo da vida. Mas tentem sempre fazer o melhor possível, porque um ano a mais não vai matar ninguém, ninguém vai. Você perdeu 1 ano, 2 anos, ninguém vai morrer por isso. Mas são 2 anos que às vezes não é que você joga fora, porque o conhecimento nunca é desperdiçado, mas Exato. que você não vai usar depois na sua vida, né? Então, tentem sempre fazer uma escolha mais assertiva para minimizar as possibilidades de erro. Perfeito, perfeito. Muito legal a dica, Marcelo. Então vamos lá. Trazer um assunto aí bastante polêmico, né? E bem interessante, que é a questão da política fiscal. E aí, só para quem não é economista, né? Da maneira mais simples possível, deixar bem claro. Quando a gente comentar aqui do fiscal, né? O que a gente está querendo dizer é sempre ali a ideia, basicamente, né? É receita e despesa, né? Então é aquilo que a União arrecada, né, versus aquilo que ela gasta, né? Então esse aí da maneira mais grosseira assim é o nosso objeto aí, o fiscal, né? Então esse termo provavelmente aparecerá muitas vezes. Então você já sabe ali que esse conceito aí é basicamente ali arrecadação versus despesa, né? Ô Marcelo, se você pudesse dar a sua opinião mais ou menos assim por cima, antes de a gente entrar mais no detalhe, né? Qual é a situação fiscal do Brasil hoje? Qual a leitura que você faz, né? Quem segue os posts já percebeu aí a minha percepção. Então, você é o convidado. Gostaria que você dissesse aí como que você enxerga a situação fiscal do Brasil hoje. Olha, o fiscal do Brasil ele sempre é um calcanhar de Aquiles, né? Desde que o Brasil, digamos, se tornou independente, né? Para homenagear o 7 de setembro, né? Que é amanhã. O Brasil ele sempre teve um problema fiscal muito grande porque o Brasil gasta muito mais do que arrecada, né? Como o André colocou, né? Quando você vai fazer uma análise mais generalista, né, você está vendo assim, o governo ele é mais ou menos igual a qualquer ente social. Ele tem uma arrecadação, ele tem as suas despesas, né? Se ele gasta mais do que arrecada, ele está aumentando sua dívida, né? Se não, ele está fazendo superávit e isso pode ser usado para diminuir o seu endividamento. Então, em linhas gerais, essa é a situação. O Brasil sempre teve uma tradição de gastar mais do que arrecada, até porque como o país é um país com um nível de desenvolvimento mais baixo, né, há uma necessidade de se gastar para construir infraestrutura, para construir para apoio social, né, para programas de transferência social, enfim. Então, a dinâmica fiscal do Brasil ela sempre foi muito complicada, né? Isso, na minha opinião, ela deu uma piorada depois da Constituição de 88, porque a Constituição ela prevê muito gasto, mas não prevê de onde vai vir essas receitas, né? E aí você tem o gasto obrigatório, que é obrigado, né, com várias áreas, né, e você não especifica muito bem como que vai vir a receita, de onde vai vir esse dinheiro, né? Você tem, então, você tem aí, pós 88, você tem essa Constituição, que ela acaba sendo uma camisa de força, né, nos gastos do governo, o governo tem pouca margem de manobra, né, para Sim. gastar,
E aí você tem uma transformação grande, né, na parte fiscal, que foi o teto de gastos de 2017, a imposição desse teto. Não vou, por enquanto, pelo menos, eu não vou entrar nem no mérito da qualidade do teto, se o teto é bom ou ruim, né? O que eu acho que o teto ele é imperfeito, né? Porque você inclui na restrição a questão de investimento, né? Você pode até não gostar, se você é um economista mais liberal, você pode até não gostar do governo, mas que ele é importante para o investimento, eu não tenho dúvidas. Principalmente em determinadas áreas, né? Saúde, educação, né? Segurança. Então o teto de gasto ele deu uma amarra, né, que você não consegue sair hoje dessa amarra. Há aquela velha discussão, então vamos reformar o teto? Podemos reformar, o problema é como que vai ser comunicado isso com o mercado, né? Porque se você não fizer uma boa comunicação, Perfeito. a chance do mercado interpretar de maneira ruim é muito grande. E aí a gente sabe como o mercado, né, a volatilidade que o mercado pode impor na economia brasileira. E aí você tem, né? Então você tem essa amarra em 2017. E aí você tem essa pandemia, né? Quando vem a pandemia, o governo ele tem que gastar. Ele tem que gastar, senão a população ela poderia morrer de fome, né? Ou teve muita gente que morreu de fome, ou passou necessidades. Né? Também não vou entrar na qualidade, devia gastar mais, devia gastar menos, mas a gente sempre tem que pensar, né? O governo, a diferença do governo, uma diferença básica do governo para a gente, é que o governo ele pode, por exemplo, imprimir dinheiro, se ele quiser. Nós não, né? Então, se a gente endivida, a gente tem que pegar emprestado. O governo, ou ele pega emprestado, vende título, ou ele imprime dinheiro. E aí, se imprimir dinheiro, há economistas que acreditam, vai aumentar a inflação. Não é o meu caso, não acredito que isso seja verdade numa conjuntura que nem a nossa. Mas você tem 2020 e 2021 um aumento gigantesco do gasto público, né? E aí é aquele negócio, o gasto aumentou e a arrecadação caiu, porque a atividade econômica caiu, porque as empresas pararam de produzir, teve interrupção, muita gente foi mandada embora, então as pessoas não consomem. Então você tem 2020 e 2021 você tem uma piora muito grande do cenário fiscal brasileiro. Você aumenta demais os gastos, diminui a arrecadação, né? E aí o déficit aumenta, e aí déficit aumentando, o endividamento está aumentando. Então, hoje, a situação fiscal do Brasil ela é extremamente complicada, né? E aí, eu costumo brincar, né? A sorte persegue os bons, né? E o azar persegue os incompetentes, né? Então, você tem fora toda essa situação, aí você vem, por exemplo, uma bomba dos precatórios agora para pagar, né? Então, além de toda a situação ruim, aí você ganha um brinde para piorar ainda mais a situação. Mas isso tudo poderia estar melhor em termos numéricos? Talvez não, porque não tinha muito o que fazer. O governo precisava fazer esses gastos. Tem como melhorar para o futuro? Teria, né? Reforma tributária, uma reforma administrativa, né? Uma reforma de Estado. O Brasil ele precisava de uma reforma fiscal e uma reforma tributária, né? E aí aí alguém que talvez não tenha tanto conhecimento de economia vai falar, mas qual que é a diferença da fiscal e da tributária? Quando a gente fala em política fiscal, a gente fala em dois tipos de política. A tributária, que você mexe na alíquota de imposto, né? E a política fiscal é um gasto do governo. Então, o que eu penso, né? Precisa de uma reforma tributária? Totalmente. Totalmente. O Brasil é um país que tributa muito pouco renda e tributa muito consumo, né? Ou seja, o pobre paga mais imposto do que o rico. Sem dúvida. Isso precisa mudar. Isso é uma das raízes do nosso baixo nível de desenvolvimento, da pobreza que o Brasil tem. E a política de gastos. O governo precisa gastar melhor, né? Eu não vou entrar no mérito se o governo tem que participar da economia ou não, mas o governo tem que gastar melhor, né? Eu não acho que o governo brasileiro tem que ficar construindo rodovia, ferrovia, aeroporto. Isso a iniciativa privada faz e faz muito bem, né? Mas o governo precisa, por exemplo, dar saúde para a população, educação, pelo menos educação básica de qualidade, né? Segurança para a população. Então, são coisas que o governo poderia, né? Se você fizer uma reforma
né, nos gastos do governo, que aí eu vislumbro numa reforma de Estado, né, o papel do Estado na economia brasileira, eu acho que aí a gente poderia ter uma situação melhor. Então, respondendo a pergunta, né, voltando, a situação fiscal é ruim, ela, na minha visão, ela não vai melhorar no curto prazo, e aí curto prazo eu estou falando até pelo menos o final do ano que vem, né, porque eu não acredito que uma reforma gigantesca, uma reforma revolucionária vai passar, né, o governo, e aí a gente tem uma crise política grande aqui no Brasil, então você tem aí uma situação fiscal ruim, né, e aí você fala, professor, no longo prazo, no médio e longo prazo, o que você vislumbra? Não sei, porque eu não sei quem vai ser o presidente, eu não sei se o Bolsonaro continua, né, se o Lula vai ser presidente, se vai ter uma terceira via, uma quarta via, enfim. Então não dá para falar, pô, em 23, se entrar tal cara, vai melhorar ou vai piorar. Não. Mas pro curto prazo, eu vejo uma situação bastante complicada. Perfeito, perfeito. Marcelo, legal, muito legal a sua explicação, acho que ficou muito, muito, muito claro. E só um detalhe, para quem se sentiu um pouco perdido ali, eu acho que ficou muito didático, mas a questão aí do setor privado, o Marcelo colocou bem, né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo chamado Privatização, que acho que a gente, embora nós não tivéssemos conversado, é muito semelhante a ideia, né? Eu coloquei ali uns pontos que eu acredito também que o governo pode ser mais efetivo, né? E deixar o resto para a iniciativa privada. Eu também coloquei saúde, educação, segurança e eu coloquei saneamento básico. Mas, de fato, eu acho que partilha, assim, embora talvez eu tenha uma visão um pouco mais liberal, eu concordo bastante aí com o seu raciocínio e também acredito que a situação fiscal do Brasil é um pouco delicada. E continuando ainda, né, nesse tema, eu te faço outra pergunta que eu acho que é bastante relevante, que é em relação à relação dívida-PIB do Brasil. Né? O Brasil tem dificuldade, não é de agora, né, de fazer superávit primário. Então, esse já é um ponto bem complicado. E a relação dívida-PIB para esse ano vai ficar acima de 80%. O que para um país emergente é muito alto, dado que a média está ali em torno ali de 60% a 65%. Então, a nossa relação dívida-PIB, comparado à média, parece bastante alta, né? E há um debate ali, né, que hoje parece cada vez mais forte, que é justamente aquilo que a gente já estava comentando, né? Que é a revisão da regra de ouro, né? Que acho que é um ponto importante, que é um mecanismo que proíbe o governo, né, de fazer novas dívidas, né, para pagar ali as despesas correntes, né? Então seria aí o funcionalismo público, né, a aposentadoria, tal, benefícios, essas coisas, né? Isso, enquanto isso não acontece, a saída do governo é o que é solicitar crédito suplementar, né, para conseguir manter ali e não incorrer, né, em crime de responsabilidade. E aí a gente já sabe onde isso vai parar, né? O que você acha então da relação dívida PIB do Brasil, Marcelo? Você acha que aí está de fato alta? Ou você acredita que não, o Brasil é um cenário diferente aí dos emergentes e por isso a gente não precisa se preocupar, é algo que está no controle? Bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que para o pessoal que talvez não tenha tanto conhecimento da economia, né? Quando o André fala superávit primário, o que é? Quando o governo ele arrecada mais do que ele gasta, tá? Então ele faz um superávit, e aí quando a gente fala superávit primário é para pagamento de juros da dívida, né? Esse é o grande problema da nossa dívida, né? É os juros. Eu confesso que eu já fui mais radical contra a razão da dívida PIB. Né? Se você for pegar hoje, por exemplo, o país que tem a maior razão de dívida PIB é o Japão. E o Japão não tem nenhum problema não tem nenhum problema, ninguém acredita que o Japão vai quebrar, vai dar o default, né? O segundo país que tem uma dívida PIB, uma razão de dívida PIB alta, Itália também, a Grécia, né? Que são países aí da zona do euro que sofreram com o mercado aí na crise do euro em 2010, 2011, 2012, né? E esses países continuam, a vida continua, eles continuam funcionando, né? Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente vai falar da razão da PIB, uma coisa que a gente tem que ficar claro para todo mundo, né? Qual que é o prazo dessa dívida? Né? Aonde está essa dívida? Na mão de quem está essa dívida?
Em que termos está essa dívida? É uma dívida em reais? É uma dívida em dólar? Então, essa é a análise que a gente teria que fazer, né? Então, você vai olhar, né, um dos problemas da dívida do Brasil é a dívida do Brasil é tudo de curto prazo. Né? As dívidas do Brasil todas são curtíssimo prazo. Né? Você não tem uma perpetuidade aqui no Brasil, por exemplo, um título de 99 anos. Né? Então, quando você tem título de curto prazo, né, quanto menor o prazo, maior você vai ter que fazer a remuneração, ou seja, vai ter que ter juros altos. Né? Então, eu não vejo problema na razão dívida PIB, eu vejo problema em como a dívida do Brasil ela é constituída. Ela é constituída de títulos de curto prazo, né? Então você tem dificuldades para. Não é que você tem dificuldades, para você rolar essa dívida, você precisa ter um atrativo, que é juros altos. E aí você fica você faz a política monetária meio que ficar refém da política fiscal. Então você fica nesse ciclo vicioso do Brasil, né, de juros altos, atividade econômica talvez desacelerada, porque você precisa de um atrativo para conseguir financiar a dívida. É óbvio, né, que se você olhar para falar, pô, você preferia que a dívida do Brasil fosse menor? É óbvio que eu preferiria, né? Eu não sou a favor do governo se endividar, mas se o governo precisar se endividar, se endivide de uma forma que ele vai recuperar isso no futuro. Ou seja, faça investimentos, que aí quando os investimentos maturarem, isso vai retornar para a sociedade. Né? Então, é um exemplo totalmente tolo, mas só para o ouvinte ter uma ideia. Invista hoje num hospital, construa um hospital. Né? Então você vai ter que empregar médicos, enfermeiros, administrativos, todas essas pessoas. Quando o hospital estiver pronto, essas pessoas empregadas elas vão estar recebendo renda, elas vão estar consumindo produtos que vão pagar imposto e vai retornar isso para o governo. Agora, não adianta o governo aumentar o endividamento, por exemplo, para pagar funcionário público, né, que são caros. Uma parte do funcionalismo público brasileiro é caro. Né? Por quê? Porque aí você não está retornando para a sociedade isso. Né? Então você gasta o dinheiro, aumenta a dívida, sem que isso retorne para a sociedade. Então, esse é um ponto, né, que entra nas reformas, né, que tem que ser feitas. Né? A reforma da Previdência, por exemplo, foi boa a reforma da Previdência? É melhor uma reforma dessa do que nenhuma. Mas ela está longe ainda de ser a ideal. Né? Você tirou muito pouco privilégio, né? Existem muitas categorias, principalmente no funcionalismo público e no alto funcionalismo público, com vários privilégios. Então, você tem essas duas questões. Então, assim, a dívida está num patamar que assusta? Na minha visão, não. Eu não me preocupo com esse indicador. Agora, o que me preocupa é como esse indicador é composto. Aí eu olho e falo, cara, só que é um problema, não é um problema conjuntural, é um problema estrutural do Brasil. Né? O Brasil sempre teve esse problema de dívida de curto prazo, por isso que a gente vive raríssimos os momentos que a gente viveu com taxa de juros baixa. Né? Então você tem aí, né, até tem autor hoje falando, o Brasil vive a dominância fiscal. Né? Tem autor que fala, vive, né? Só para o ouvinte, o que é dominância fiscal? É quando a política fiscal fica refém da política monetária. Né? A política monetária ela é para controlar a inflação, basicamente. Né? E ela passa a não ser mais para controlar a inflação, mas sim para controlar ou para ajudar a parte fiscal. Então, esse é uma situação que, se você me perguntar, você vê solução para isso? No curto prazo, não. Né? No curto prazo, não. Se você pegar, por exemplo, como que o Brasil vai sair dessa crise, né? Que o Brasil se meteu, que o mundo se meteu por conta da pandemia. E aí cada país ou afundou mais nessa crise ou melhorou, mas enfim, todo mundo está nesse bolo ainda. Como que o Brasil vai sair disso? A gente tem que criar um cenário, um ambiente favorável para negócios, né? Porque o governo em si, o governo não tem dinheiro para sair gastando, fazer. Meus alunos às vezes falavam, professor, por que a gente não faz igual o Biden, faz um plano lá? Eu falo, eu adoraria, só que vai tirar dinheiro de onde? Né? Aí aquele aluno mais perfeccionista, ele fala, não, mas tem muito privilégio. Tem, mas você não pode chegar num dia, dar uma canetada e falar, vamos cortar os privilégios, pega esse dinheiro e vamos investir. Não tem isso, então tem que reformar o país. Então você tem que reformar, né? E eu acho que a palavra reforma, ela tem que entrar no dia a dia nosso, né, brasileiro,
Não como assim, uma coisa, porque parece, né, a percepção que eu tenho é que quando fala reforma aqui no Brasil, parece que é uma coisa dos liberais. Vamos fazer reforma para quê? Vamos privatizar tudo, entregar tudo. Não, não é isso, gente. A reforma, ela pode ser uma reforma liberal, ela pode ser uma reforma de centro-esquerda, ela pode ser uma reforma de centro-direita, pode ser de centro, pode ser do diabo que ela quiser. Basta você fazer a reforma que você queira, né? Perfeito. Então, assim, é igual a reforma trabalhista, né? Bateram na nossa, a reforma trabalhista vai criar emprego. Cara, o Brasil não responde. O Brasil está com desemprego alto desde que a pandemia veio, acabou com um monte de emprego, o Brasil não reage nisso. Mas a reforma foi boa, foi boa, mas ela está imperfeita ainda, ela precisa ser melhorada, porque as pessoas não estão contratando. E aí, né, eu demorei 32 minutos para o ouvinte descobrir que eu sou um cara mais keynesiano, né? Por que o emprego não está retomando? Porque o empresário é malvadão? Não, porque ele olha e fala, cara, não vai ter demanda pelo meu produto, eu vou aumentar minha produção para quê? Se ninguém vai comprar e eu vou formar estoque, né? Então, se você não melhorar esse ambiente de negócio, pela via fiscal, pelo braço do governo, não vai vir recuperação, porque justamente aí entra o que o André colocou. Você tem uma dívida alta, eu ainda não vejo problema, mas o mercado olha e fala, não pode aumentar isso, né? Aí você fala, então o mercado controla o Brasil? Não é que o mercado controla o Brasil, mas ele é parte de uma estrutura, que é a estrutura que a gente vive hoje. Ele é um financiador, né, em muitos casos. E, exatamente. Quem que tá comprando, quem que cadastra lá no Tesouro Direto? É o mercado. Né? Eu tenho título do governo, só que eu compro lá R$1.000 por mês de título do governo. O mercado compra milhões, bilhões. Né? Então, são esses caras que estão determinando. Se eles olharem e falar, cara, esse governo vai quebrar, governo, paga mais juros aí, senão não fica a sua dívida. Né? E o governo vai fazer o quê? Não tem como ele não tem o que fazer. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Né? Se a gente conseguisse ter uma parte, reformas no sentido de que, cara, o Brasil não precisa emitir dívida de 5 anos, ele podia emitir título de 20, 30 anos, que aí é a longo prazo, juros mais baixos, né? Mas o nosso histórico não é favorável, né? Só lembrar, a gente deu o calote em 87. Pois né? Eu acho que o André não era nascido ainda, eu tinha 4 anos. Tinha acabado de nascer, Marcelo. Então, eu tinha 4 anos, eu nem lembro do Brasil dando calote, mas o Brasil deu calote e falou, não pago a dívida, não tem dinheiro, né? Então, assim, o nosso passado não nos ajuda a ter essa visão mais de médio e longo prazo. Até porque aí é uma filosofia, né? E é gostoso a gente estar aqui entre amigos, porque o papo fica totalmente descontraído, né? Que o Brasil sempre foi imediatista. Né? O Brasil meio que sempre teve que vender o almoço para pagar a janta, né? O Brasil nunca, a gente quase nunca, né? Não vou falar nunca, mas quase nunca a gente teve planejamento de longo prazo. Se a gente for pensar, a última vez que a gente teve planejamento foi na ditadura, né? Que houve um certo planejamento no país. Aí você olha e fala, pô, mas você queria que voltasse a ditadura? De maneira nenhuma, né? Mas foi uma vez que teve planejamento. Por que não se pega essa ideia e fala, cara, vamos planejar esse país daqui para 20 anos, 30 anos, né? Como que esse país vai estar daqui a 30 anos? Agora, aqui no Brasil, há o imediatismo, há o ciclo político, e ele é inegável, né? Então, dificulta esses planejamentos, né? A nossa maturidade de planejamento é dificultada. Então, a nossa situação fiscal ela fica presa, ela fica amarrada nisso. Né? A gente tem que sempre olhar, a gente olha, por exemplo, a LDO para o ano que vem, e aí fica meio que até o ano que vem discutindo como que a gente vai executar, né, a lei de diretriz orçamentária, porque a gente tem que olhar para o hoje, né, praticamente. Então, a situação é complexa, eu não vejo tanto problema, né, na relação dívida-PIB, né, do ponto de vista teórico, digamos assim, mas né, a gente nunca pode descartar, né, é o que o André colocou, o mercado, não é que o mercado manda no Brasil, mas ele é parte interessada e importante desse processo todo. Perfeito. Eu só colocaria aí 2 pontos, Marcelo, interessantes. O primeiro, que você falou do imediatismo, né? E um dos pontos que eu acho que foi tentado no passado foi a implementação do plano plurianual, que serve ali como 4 anos, né? Uma estratégia que o governo entra e planeja ali para os próximos 4 anos. Mas acontece que o próximo presidente, ele elabora o seu, ele governa 6 meses com o plano plurianual do presidente, do ex-presidente,
e depois ele elabora o dele próprio. O que acontece é que muitas vezes é extremamente discrepante o plano plurianual, né? Então você não tem continuidade. Perfeito, é exatamente o que você comentou. Aí fica nessa questão do imediatismo. Concordo plenamente. O segundo ponto que eu colocaria é sobre a relação de dívida PIB, ok, tudo bem, eu te entendo perfeitamente. Por exemplo, eu sou bastante ativo nessa parte aí de compra de título público e tal, e eu também eu sempre procuro comprar os títulos de curto prazo, porque de fato ali você olha a situação do Brasil, não temos um bom histórico, né? Então a gente já sabe como é que e o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, esse é um ponto também importante, né? Porque se pensarmos da seguinte forma, então vamos começar a emitir os títulos de longo prazo, né? Títulos assim, apenas de 20 ou 30 anos, como são os American Bonds, né? Só que ali há um detalhe, né? Talvez você não tenha tanta demanda, porque se você não tem condições de pagar um prêmio de risco muito alto, então já não é muito interessante, né, para mim, por exemplo, porque o meu risco-retorno já não fica tão vantajoso. Então, para que eu pudesse comprar um título de, sei lá, 30 anos, até Tesouro IPCA, você pode até comprar e tal, mas são títulos um pouco mais arriscados. Então, demanda, claro, ali um prêmio de risco maior, né? Então, eu acho que aí fica exatamente no que você falou, esse ciclo aí, né? Que a gente não. As reformas seriam fundamentais, porque elas provavelmente romperiam com esse ciclo, né? Então, se tivesse uma reforma que mostrasse para o mercado ali, não, a gente está fazendo a coisa certa, então possivelmente você teria uma demanda para títulos aí de longo prazo, né? Dado que o risco país ficaria menor, né? Mas perfeito, a colocação aí eu concordo plenamente. E o que entraria agora na minha próxima pergunta é justamente a importância das reformas, né? Aí tem aí a reforma tributária e administrativa, e eu colocaria aqui as duas, mas no que tange ele, primeiro a reforma administrativa, né? Que deve, provavelmente, o objetivo é justamente mexer no funcionalismo, né? Ela já foi aprovada na CCJ, mas ainda falta a tramitação aí na Câmara dos Deputados, depois, por consequência, no Senado e depois a sanção do presidente. Só que o problema é que o texto está na CCJ, e aí eu até te faço a pergunta aí, será que ela vai desidratar ainda mais? O que provavelmente irá, né? E aí eu já te coloco alguns pontos aqui que da reforma administrativa há algo que há coisas que a gente já precisa observar e ficar atento. Então, ó, na teoria, a proposta não altera a situação dos magistrados, dos parlamentares e dos militares. Então, você já tem uma desidratação logo aí no começo. E a reforma tributária, ela parece que passa da seguinte forma. Ou seja, ela teve aí para quem ganha menos, teve uma faixa de isenção um pouco maior. Então, para quem ganha até R$ 2.500 não paga nada. De 2.500 a 3.200, 7,5%. E de 3.200 a 4.25, 15%. De 4,25 a 5,30, 22,5%. E aí que eu acho que é o ponto mais crucial, né, de toda a reforma. Acima de 5.300 vai pagar 27,5%. Ou seja, se você ganha 5.400 e o outro ganha 300 mil, a alíquota é a mesma. Parece assim um pouco bizarro até, né? E aí eu te pergunto também, né? Como você se classificaria ganhando R$ 1.300 no Brasil? Você é um cara de classe média? Não me parece muito razoável, né? Mas aí eu passo a bola para você agora, Marcelo. O que você acha aí dos pontos da reforma administrativa e da tributária? Desses dois que eu te passei. Eu vou começar pela reforma mais importante que ninguém fala, que seria a política, né? A gente precisava de uma reforma política nesse país. Exato. Eu acho que ali seria o ponto de partida para a gente começar a repensar esse país. Como isso não vai acontecer, pelo menos no curto prazo, né? Então vamos para as reformas que a gente tem, né? Por que eu falei da reforma política? Justamente porque o André colocou o termo desidratar. As reformas, elas estão sendo desidratadas. Por quê? Porque você precisa fazer acordo, né? O presidencialismo de coalizão que a gente tem, né, o termo do Sérgio Abranches, e aí, assim, quem me conhece sabe que eu não defendo político. Político é funcionário público eleito pela sociedade, ele tem que servir a sociedade. Né? Mas não é culpa do. Talvez o Bolsonaro não é o culpado dessas negociatas, porque você tem que. A negociação com o Centrão ela vai existir. Então, por isso que tem que fazer uma reforma política, para acabar com o Centrão.
né? Para o Centrão não ter esse papel, né? E aí o custo dessa negociação, ou seja, o que é o custo dessa negociação? Desidratar ou não as reformas, aí vai muito do jogo de cintura do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes não tem jogo de cintura, né? Ele não é um bom articulador com o Congresso, aliás, ele tem uma péssima articulação, né? Então aí a gente vai para as reformas, como o André falou, a administrativa. A hora que você lê o texto, você fala, cara, mas isso aqui não é reforma, isso aqui é melhor então, porque tem que reformar, vai ter que reformar de novo. A reforma fiscal, a tributária vai ter que reformar de novo, porque o André colocou. Se você ganhar 10 centavos a mais, você passa de 27,5% para 22%. Eu não sei, assim, eu fico pensando assim, quem que é a mente brilhante que faz isso, né? Porque não faz sentido, né? E aí você pega assim, 5 mil vou botar 6 mil reais. Cara, 6 mil reais no Brasil, pouquíssima gente que ganha hoje 6 mil reais no Brasil. Né? A renda per capita do Brasil é 12 mil dólares. Né? Vamos pegar a cotação agora, 60 mil reais, mas beleza. 60 mil reais dividido por 12 dá 5 mil. Né? Então, assim, para quem conhece o Brasil sabe muito bem que a renda per capita do brasileiro não é 5 mil, cada um ganha 5 mil. Você tem um 0,5% da população que ganha rios de dinheiro e o resto passa fome, né? Então, a reforma tributária é aquele negócio, né? Eu sou dessa frase. É melhor ter uma reforma ruim do que uma reforma que não é completa do que não ter nenhuma. Agora, o que não dá é para a gente ficar fazendo reforma todo ano. Não dá, não tem jeito. Né? Então, e o que está acontecendo porque o governo Bolsonaro, quando ele foi eleito, né, e o Paulo Guedes como ministro da Economia, a ideia era essa, as reformas. Sim. Né, reforma fiscal. Essa era a agenda, né? Isso, essa era a agenda. Né? E aí passou uma reforma da Previdência manca, né, bastante desidratada. Agora vai passar uma reforma administrativa bastante desidratada, mas muito desidratada. Não vai resolver os problemas do Brasil, os problemas do Brasil vão continuar. Né? E você vai passar uma reforma tributária bastante desidratada, que também não vai resolver o problema do Brasil, muito pelo contrário, talvez piore. Eu vejo muito, eu vejo muito tributarista, muito economista da área fiscal e muitos advogados tributaristas falando essa reforma é uma reforma, ela vai piorar a carga tributária do Brasil. E aí eu entro também sempre nessa discussão que é aquele negócio. O cara que, quando ele não entende muito de um assunto, né, ele fica dando pitaco. Por isso que a gente fica dando pitaco em futebol, essas coisas todas, porque são assuntos legais, mas eu, por exemplo, eu sou especialista em futebol? Não, eu assisto futebol todo dia praticamente, mas não sou especialista. E aí tem uma galera que vai falar de economia, né? Porque economista todo mundo é também, todo mundo gosta de falar da pitaco em economia. E aí fala assim, pô, professor, mas a carga tributária do Brasil é alta, não sei o quê, 39% do PIB, imposto é alto. Eu falo, gente, não é alta, não é alta. Ela é ela tem má alocação, né? Se você pegar, uma conta, eu não vou nem fazer aqui, senão nós vamos perder tempo com matemática que não é necessário. Mas se você pegar 39% do PIB do Brasil, né? Então, 39% de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares, que é o PIB do Brasil, e dividir por 210 milhões de pessoas, você vai ver que o imposto por pessoa no Brasil é muito baixo para pagar saúde, educação, caramba, quatro. Então, não é que a carga tributária é alta do Brasil, ela é muito mal alocada. É muito mal alocada. Né? Por quê? Porque você tem um funcionalismo público, né? E aí tem que também ficar claro, funcionário público não são todos que ganham bem, não, muito pelo contrário, a maioria ganha mal, salário baixo. O problema é a discrepância. Né? Você tem setores, principalmente o judiciário, que ganha rios de dinheiro, né? De salário fora penduricalho, fora um monte de benefício. Né? Então você tem. Isso daí é o mal. Né? E aí, de novo, você fica triste de pagar a carga tributária que você paga. Eu fico triste porque não retorna para mim. Exato. Eu tenho que pagar tudo privado. Eu tenho que pagar saúde privada, eu tenho que pagar rodovia pedagiada, né? Ainda não chegou nesse nível, mas daqui a um tempo vai ter que pagar segurança privada, porque não tem o policiamento é fraco, né?
Então, o problema é esse, né? E as reformas que estão sendo propostas não vão mexer nisso, né? Não vão acabar com isso, né? O deputado vai continuar ganhando 30 e tantos mil, né? É auxílio paletó, auxílio não sei o quê, auxílio... Então, Combustível. assim, isso. E aí você fala, cara, mas que porcaria de reforma é essa, né? Agora, reformas são caras no sentido de apoio político. Por quê? Sim. Porque toda reforma, e aí isso é um dos grandes maus do Brasil, né? Toda reforma, alguém vai perder, né? E alguém vai ganhar. O ideal da reforma é que é possível, né? Ninguém vai perder, né? Então, e tinha interesses. Então você tem que ter um presidente descompromissado com alegrar grupos, né? E que, cara, vai tomar medidas impopulares. Ele era totalmente impopular, né? Que eu falo, ele não tinha nenhuma intenção de ser presidente em 2018. Então ele poderia fazer reforma totalmente impopular que, cara, dane-se. Né? Mas aí, por tudo aquilo que aconteceu, tal, daqueles áudios, aquelas coisas, acabou não acontecendo. Né? Aí o Bolsonaro ele entra com essa pauta, né? Não, nós vamos fazer as reformas tal. Só que, cara, a gente sabe, não é assim. O que me surpreende, às vezes, eu acho que o Guedes ele era tipo inocente demais, porque eu achei que ele achou que ia chegar lá e falar: não, eu vou propor a reforma, vai passar isso e vamos embora. Não é assim, né? A politicagem no Brasil é horrível, né? Então a gente vai ficar refém disso. Então, por isso que quando eu comecei a falar disso, eu falei, cara, a primeira reforma tinha que ser a política. Para acabar com essa. Porque o termo é esse, mas eu vou usá-lo no pejorativo. É só negociar, tá lá. É só negociar, tá? Os caras aprovam, não é o que eles querem para o Brasil, eles aprovam dependendo do quanto vai vir de verba para eles, né? Aí você pode falar, pô, professor, então isso aí, o sistema é ruim, o sistema presidencialista do Brasil é ruim, aí a gente entra em outra discussão, a gente pode até fazer uma live sobre isso, o maior prazer, não sou especialista nisso, mas tenho meus bedelhos, né, eu leio bastante sobre isso, mas enquanto for dessa forma, enquanto você precisar de um grupo fisiológico para formar maioria, para aprovar as coisas, infelizmente vai ser duro, né, então a chance, eu acho, das duas reformas que o André colocou, a administrativa e a tributária, virem bastante desidratada é gigantesca. É gigantesca. Essa desidratação, ela cada vez que ela anda ali em Brasília, ela desidrata um pouco. É impressionante, né? Esse é um plano estrutural do Brasil que precisa. Aí eu concordo plenamente, aí numa reforma política seria muito benéfica, né? Não tenha dúvida. E aí, Marcelo, eu entraria aí agora na parte de política monetária, e aí, claro, eu tenho uma visão talvez bem mais liberal no caso, mas é legal a gente conversar sobre isso, né? E passar, talvez aí, dependendo aí, ideias diferentes e conceitos diferentes, mas que, sem dúvida, sempre agrega muito. E a sua explanação sobre as reformas, e perfeito, excelente. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando pode absorver muita coisa boa ali, sem dúvida, é excelente. O primeiro ponto que eu te perguntaria é sobre a independência do Banco Central. E isso é algo interessante, né? Porque ela foi aprovada recentemente, né? Foi sancionada aí a lei de independência do Bacen pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Banco Central já era independente, né? Assim, informalmente, né? Pelo menos esse era o conceito que havia ali, né? Então o Banco Central estava lá com o objetivo de garantir o poder de compra da moeda, e na teoria ele já tinha sua independência. Entretanto, recentemente foi aprovada de fato aí a lei da independência do Banco Central, e que aí formaliza, né, aquilo que já era entendido pelo mercado, e que de fato, na minha percepção, é um grande avanço institucional, e sim, é um ponto importante para o Brasil ter isso formalizado. Como que você enxerga então isso aí, Marcelo, a independência do Banco Central e a formalização através dessa lei? Bom, vamos lá. O Banco Central, o papel dele, né, como gestor da política monetária,
é justamente garantir a estabilidade da moeda, né? O poder de compra da moeda, como o André bem colocou. Então, para isso, a gente tem, normalmente, a decisão de política de taxa de juros, né? A Selic como taxa básica de juros. A independência do Banco Central, ela é defendida, né? Porque na literatura aponta-se que bancos centrais independentes conseguem ter taxas de inflação mais baixas, né? Então, na atribuição do Banco Central, se ele for independente, digamos assim, ele vai conseguir entregar inflações mais baixas. O que então corrobora com a defesa de um Banco Central independente, né? Por que então por que se pensa na independência do Banco Central? Para não ter nenhum risco de contaminação política nas decisões do Banco Central, né? Como o André colocou, o Banco Central ele era independente sem ser independente, né? Ele era independente, mas não estava escrito isso. Principalmente depois de 99, quando você adota o regime de metas de inflação aqui no Brasil. Só que aí você tem, em 2013, 2011, 12, principalmente 13, né, quando era o Tombini como presidente do Banco Central no governo Dilma, você tem digamos, uma rusga ali, né, na qual há interpretações, né, na qual houve ingerência política, né, ou seja, você teve uma pressão política para uma determinada política monetária. E aí você tem uma perda da credibilidade da autoridade monetária. Essa autoridade monetária ela volta a ter muito respeito quando o Ilan Goldfein assume no governo Temer e agora com o Roberto Campos. Eu particularmente, como o André colocou, eu vejo a independência do Banco Central com bons olhos, obviamente, porque aqui no Brasil o que mais tem, para falar a verdade, é aventureiro político, né? Verdade. Então, para você ter um aventureiro político ali que vai exigir que o Banco Central faça políticas que acelere o crescimento econômico para você ganhar uma eleição, mas aí você perde o controle da taxa de inflação, né? Então você precisa de um cara forte, independente, falar, cara, aqui quem manda sou eu, né? Eu não vou me encantar com o canto da sereia e não vou fazer políticas que fujam do meu objetivo. Por isso que você tem as metas de inflação. Eu acho que as metas de inflação a gente pode até discutir, os regimes, né? O RMI, né? O regime de metas de inflação no Brasil, eu particularmente tenho sugestões, né? Eu tenho ideias de como poderia reformar esse RMI, mas com relação à independência do Banco Central, eu acho que isso não precisaria nem estar mais sendo discutido aqui no Brasil. Eu acho que é um ponto pacífico que eu acho que não tem necessidade, ou não tem objeção a isso, né? Eu acho que o Banco Central ele tem que ter, ele tem que ser um órgão extremamente social. A inflação é a pior tragédia social que tem. O mais pobre, ele não tem como se defender da inflação e ele perde dinheiro, né? Então, o Banco Central é um agente social, né? Então, ele tem que ter uma credibilidade muito grande, que as pessoas acreditem que ele vai controlar a inflação, né? Eu acho que talvez o Banco Central mais emblemático nisso é o Bundesbank, na Alemanha, né? Que hoje tem um papel menor, né, por conta do Banco Central Europeu, né, por conta da União Monetária, mas o Bundesbank, as pesquisas na década de 50, 60, 70, na Alemanha, colocavam o Banco Central como o órgão de governo mais confiável, o órgão que o alemão mais confiava, né? E a gente tem que confiar nisso também, eu acho que é importante isso. Então, saber que o Banco Central é independente, né? Embora aqui no Brasil é aquele negócio, né? Por mais que esteja na lei, a gente sabe como que o Brasil é do ponto de vista institucional, né? A lei, né, ela existe, mas nem sempre ela é cumprida, né? Mas só de reforçar o papel do Banco Central independente, eu acho que é um avanço grande no Brasil. O André perguntou no começo como que você vê a situação fiscal. Foi bem ruim. E aí eu falo, a parte monetária talvez seja uma das boas coisas que esse governo teve, né? O Roberto Campos, embora ele seja um liberal, ele é neto do Roberto Campos, né? Então, assim, vem de sangue já o liberalismo na veia dele, e eu não sou tão liberal como ele,
Mas eu acredito que a condução da política monetária dele tem sido muito legal. Ele tem feito, apesar de eu achar que a queda na taxa de juros ano passado ela foi demais, e aí agora você está tendo que aumentar a taxa de juros de uma maneira excessiva, porque você teve uma redução que talvez não fosse naquela magnitude, mas como diria meu professor, eu tinha um professor de mim que ele falava, depois da nossa morte todo mundo é caçador. Né? Depois que caiu a taxa de juros, veio a inflação, aí a gente fala, pô, o Banco Central errou, aí também seria até desonestidade intelectual a gente falar disso, mas eu vejo essa independência, ela tem que ser sempre reforçada, né? Até porque me parece que o próprio presidente da República já falou que se arrependeu disso, né? de ter dado a independência do Banco Central. Né? Então não pode pairar, não pode ter dúvida disso. Isso tem que ser um caminho sem volta agora. Não dá para voltar atrás. Não é porque é a melhor medida do mundo, é porque não dá para você ficar brincando com isso. Não se brinca com essas coisas de damos a independência do Banco Central. Depois daqui 2 meses, não, volta, não é mais não. Gente, os aspectos institucionais do Brasil, eles têm que garantir uma certa normalidade, até uma normalidade temporal, porque senão você fica... imagina um cara que vai fazer um investimento no Brasil e ele fala, pô, mas o Banco Central é independente ou não? Porque se ele não for independente, por exemplo, o ano que vem ele vai fazer uma política totalmente de aquecimento da economia para o Bolsonaro ganhar. Mas aí depois, em 2023, vai voltar, porque se o Bolsonaro ganhar, em 2023 volta uma política normal de voltar à inflação. Então você não pode ter dúvida disso. Né? A gente não pode ter dúvida disso. Então, assim, o Banco Central, o cara que está lá, esse é o perfil dele e a política monetária vai ser conduzida dessa forma. Eu acho que isso desde o Ilan Goldfarb, eu acho que isso o Brasil evoluiu, né? E eu acho que assim, evoluiu e a cereja do bolo foi essa, agora é lei e o Banco Central é independente. Pô, beleza, né? Então eu vejo com bons olhos os fatores para não voltarem atrás. Perfeito. Eu acho que uma coisa importante, o mercado, embora seja muito difícil você dar qualquer tipo de previsibilidade, o mercado gosta muito, né? Então, quanto mais claro, transparente você for, melhor. E isso parece que o Banco Central, você colocou muito bem, durante a gestão do Ilan Goldfarb, a implementação da agenda BC+, que foi muito importante e que o Roberto Campos deu continuidade, e aí, que uma das pautas era justamente aí a disseminação da informação sobre finanças, economia, e que o Banco Central hoje faz de maneira exemplar. E não é à toa que ele ganhou recentemente, Roberto Campos, como o melhor presidente do Banco Central aí do mundo, né? Então, perfeito. Eu acho que, sem dúvida, isso deveria ficar muito claro, né? A questão da independência do Banco Central é que não é nem cogitável essa ideia de voltar atrás, não deveria ser, pelo menos, né? Outro ponto que eu gostaria de colocar para você, Marcelo, e aí acho que daria para você fazer umas 5 horas de live, que eu acho que você gostaria muito desse tema, que é a questão, a inflação e a monetização da dívida, né? E você já falou que você não vê com muita preocupação ali a relação dívida-PIB, e eu não sei o que você pensa aí da Modern Monetary Theory, eu não sei o que você acha aí da MMT, mas talvez seja um assunto para uma próxima live, e aí você poderia explanar um pouco mais. Recentemente eu estava assistindo ali uma palestra, se não me engano, do Roberto Campos, no BTG, e é uma das perguntas do André Esteves para ele, né? E o André Esteves coloca um ponto interessante que ele fala, parece que há algo ali que faz, que pede para que haja ali uma monetização da dívida. E aí a gente poderia fazer um paralelo interessante, né? Você imagina aquele alcoólatra que fez lá o seu tratamento no AA, ficou lá 20 anos sem beber, de repente ele vai numa festa, chega um amigo e fala, experimenta esse vinho aqui, ó. E aí ele olha para aquele vinho e fala, e agora? Experimenta ou não experimenta? Experimenta ou não experimenta? E aí fica a questão aí da monetização da dívida, né? Quando a gente fala monetização da dívida, nada mais é do que a impressão monetária ali, né? Para o pagamento da dívida e tal. Seria ali a impressão de dinheiro, né? Aquela velha máxima. Se você tem um caixa eletrônico dentro do seu quarto, por que você deveria para alguém, né? Não, você pagaria todo mundo, né? E aí o impacto isso teria. Aí eu deixo para você, Marcelo, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Cara,
Eu acho que assim, a macroeconomia, né, ela mudou o paradigma, para mim ela mudou o paradigma em 2010, né, na crise. A crise do subprime, e depois a crise na Europa, né, ela trouxe um outro paradigma para a macroeconomia. A TQM, né, a teoria quantitativa da moeda, né, que é basicamente isso. Se você tiver muita oferta de dinheiro na economia, se tiver muito dinheiro em circulação, isso vai gerar pressão inflacionária. Não vou falar que ela morreu, mas ela está em descrédito, porque você teve uma impressão de dinheiro absurda no mundo todo, né? O mundo todo teve uma impressão de dinheiro para salvar banco, para salvar o diabo do mercado, né? E não teve pressão inflacionária. A década de 2011 a 2020 foi uma década com inflação baixíssima, baixíssima, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, na Europa, por exemplo, né? Então você tem aí eu não vou falar que você tem a morte da TQM, mas que talvez ela tenha que ser repensada, ela tem que ser. Mas aí a gente pode pensar pelo outro lado também, né? Não teve inflação? Teve inflação, teve inflação de ativos, né? Era justamente o ponto que eu ia te perguntar agora, exato. Você tem inflação de ativos, né? Para usar a expressão que eu vou usar o termo que a gente está entre amigos, o ex-presidiário usava, né? Nunca antes na história do mundo, acho que as bolsas tiveram tanto valorização, né, em uma década. É verdade. Então assim, é aquele negócio, você não tem inflação, mas você não tem inflação o IPCA, né? Preço ao consumidor, mas você tem inflação de ativos, né, que provavelmente vai estourar uma hora, porque forma-se bolhas, né? E toda a bolha, é só lembrar quando na nossa infância que você brincava de bolinha de sabão, uma hora ela estoura. Você deixa ela lá no alto, uma hora ela vai estourar. As bolhas financeiras são assim, elas vão estourar. Talvez não tenha estourado ainda por causa da Covid. A Covid talvez tenha freado esse movimento um pouco. Mas que vai ter uma hora ou outra o mercado financeiro ele vai ter que se ajustar, ele vai, isso não tenho dúvida. Mas se você pegar o índice de inflação, beleza, né? Então você teve impressão de dinheiro, mas não teve inflação digamos, ao consumidor, mas você tem inflação de ativos. Bom, beleza, você tem então isso é um argumento. Você pode argumentar, falar, cara, então dá para então não tem problema de eu ter muito dinheiro em circulação, porque isso não está gerando impressão, que é talvez o contra-argumento que você faça para defender que não haja impressão de dinheiro. Você fala, cara, beleza, você imprime dinheiro, paga as suas dívidas, legal, acabou com o problema, mas aí você tem o problema da inflação. Se você for pela moderna teoria monetária, né, que eu falo para os meus alunos, ela não tem nada de moderna, porque ela é baseada no Knapp, e o Knapp escreveu em 1922, um dos textos dele, e aí você fala, cara, de moderna não tem nada, ela é antiga já, ela só está sendo reestudada, recaracterizada, tem nos Estados Unidos um pessoal que está estudando isso, tem em todos os lugares, aqui no Brasil quem está estudando muito isso é o André Lara Rezende, tem trazido muito para o debate, e assim, o André Lara dispensa qualquer tipo de apresentação. Você pode não concordar com o viés ideológico dele da economia, mas que se trata de um grande economista, isso eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Então você tem aí, algumas justificativas até teóricas, né, para explicar, para falar, cara, não, beleza, dá para imprimir isso daí, paga a dívida e não vai gerar pressão inflacionária. O grande problema que eu acho e aí a metáfora que você fez do alcoólatra é perfeita, né? O Brasil, a memória inflacionária é muito cedo ainda, né? A gente tem uma memória inflacionária muito grande, né? Acabei de descobrir que o André é de 87, né? Que ele estava acabando de nascer na moratória, eu sou de 83. Então o André, ele era um pouquinho mais novo, mas ele tem um pouco dessa inflação. Eu lembro um pouco de inflação, eu lembro de racionamento. Eu lembro que eu morava no interior, meu pai vinha de São Paulo para a minha cidade. Minha mãe tinha que comprar galão de combustível, porque o posto não abria de sábado, de final de semana. Então assim, talvez eu não tenha vivido e eu não lembro da inflação em si, mas eu lembro das situações de inflação. Então é muito recente ainda. A geração da década de 80, né, que meus pais, eles ainda estão vivos, estão produzindo, então, assim, é recente essa memória, né? Então, talvez fazer um experimento para ver
vamos tomar só esse copinho de vinho para ver, talvez dê uma ressaca depois muito grande. Então é perigoso, a inflação não se brinca, né? Toda vez que há um certo descuidado com a inflação, eu tenho minhas ressalvas. Embora não se, não eu estou falando disso de maneira geral, porque não é o que o Roberto Campos tem feito. Muito pelo contrário, o Roberto Campos, eu discordo um pouco de como ele está conduzindo a política monetária, porque eu tenho a minha percepção de inflação diferente da dele, né? Mas eu acho que ele está agindo de maneira correta, né? A inflação é algo que não dá para brincar, né? Eu vou fazer uma metáfora besta, né? Ontem a gente estava aqui no meu apartamento fazendo um churrasco para minha filha, né? Que é aniversário dela quarta-feira. E a inflação para mim é igual o pão de alho. Se você descuidar um pouquinho, ele passa, você perde o ponto. Né? Então a inflação é isso. Se você descuidou um pouquinho, ela descontrola. E aí, bicho, quando ela descontrolou, aí é difícil de trazer ela de volta. Perfeito, excelente, Marcelo. E aí você me avisa aí quando estiver chegando o seu horário, tá? A gente colocou ali 1 hora e 15, mas eu tô tranquilo. Perfeito. Então vamos continuar mais um pouco, pelo menos que eu queria colocar esse gráfico aqui para a gente fazer uma leitura juntos aqui, eu fiz essa leitura num vídeo recentemente sobre inflação, né? Bom, o gráfico basicamente ele mostra ali a inflação anual, né? Então ele começa ali de setembro de 2011 e vai até ali setembro agora 2021 com uma projeção depois disso, né? E bom, a gente pode perceber ali que a inflação ela sai do centro da meta ali, né? Em alguns pontos e a percepção do Banco Central e fica evidente aí no gráfico é que ela deve se estabilizar aí, em breve e voltar para a meta aí ainda ali em 2022. Ou seja, pelo menos a minha leitura ali é que o Banco Central está entendendo isso como uma inflação de custo, né? E não dada aí uma inflação de demanda. Embora quando você olha ali o Banco Central atuando para subir taxa de juros, você pressupõe que a ideia ali, bom, para segurar a economia, então você sobe a taxa de juros, dá uma segurada na demanda, e isso deveria entrar de volta na meta. E como é que você enxerga esse gráfico, Marcelo? Na sua percepção, que tipo de inflação que a gente está passando por agora? É de fato uma inflação de custo? É uma inflação de demanda? Ou você ainda iria mais além e colocaria como uma inflação inercial? Embora essa eu acho que a gente não seria necessário. Mas qual é a sua percepção, Marcelo? Cara, é assim, bicho, a ideia que eu tenho, a ideia não, a minha leitura é que ela é uma inflação de custo, né? Você tem aí, por conta da pandemia, você tem uma disrupção das cadeias produtivas, né? Então, você tem aí metais, commodities principalmente, metálicas e alimentares com preços absurdos, né? E isso reflete, né? As pessoas, você não come soja, mas o porco come soja, você come o porco, então vai estar mais caro, né? Você tem aí aquele de novo, né? O Brasil ele não se contenta em ter só uma crise, ele tem que ter uma. Então, quando a coisa vem de fato. Aí você tem estiagem aqui no Brasil, né? Você tem geada aqui no Brasil, ou seja, você tem um fator energético que está pressionando, que vai pressionar a inflação, né? E aí entra do que o André colocou. O Banco Central está elevando a taxa de juros para quê? Porque se a inflação é de custo, ele não precisa segurar a demanda. E aí a minha interpretação é que ele está fazendo isso para ancorar as expectativas. Ele está mostrando o compromisso dele. Falou, olha, gente, eu estou preocupado com a inflação, né? Lembrando, a taxa de juros ela tem um lag, né? Ela demora aí. O que ele está fazendo esse ano é para o ano que vem, né? Então ele começou a levantar a taxa de juros agora para ter um impacto na economia ano que vem. Por isso que você tem essa queda depois no IPCA. Vamos lá, o IPCA também hoje por que tá alto o IPCA, principalmente? Porque o preço do alimento está caro, a energia está cara, né? E boa parte do que a gente produz aqui no Brasil é produzido com insumo importado, e o câmbio está desvalorizado. Então você tem três componentes aí que fazem a inflação
tá alta. O Banco Central, qual que é a leitura que eu vejo aí do Banco Central? São duas, né? Se elevando a taxa de juros, né, se você diminuísse um pouco do risco país, ou desse risco político, você teria uma entrada de dólares muito grande aqui no Brasil. E isso faria com que a taxa de câmbio cedesse um pouco. E aí você tem, né, o menor pass-through, né, que chama. Pass-through é o termo que a gente usa, né, o quanto que a desvalorização do câmbio ela transmite para a inflação. Ou seja, quanto mais desvalorizado tiver a nossa moeda, maior é a pressão inflacionária. Mas o quanto isso é repassado é o que a gente chama de pass-through. Né? Então, o Banco Central ele está olhando para isso. Ele fala, pô, se eu subir a taxa de juros, se a galera lá de Brasília parasse quieto um pouco, beleza, ia entrar o dólar aqui no Brasil, mais dólar, o dólar ia cair o preço. Né? E ele acredita, né? E eu também acredito, isso eu acredito, né, que o mercado de commodities vai ceder. Né? Metal, por exemplo, já cedeu bastante, minério de ferro, né? Já caiu bastante. E eu acredito que as commodities agrícolas também, até porque a China está dando uma desacelerada, né? A China não vai, talvez, crescer no ritmo que ela fosse crescer, então isso impacta no mercado de commodities para baixo. Então, isso se pressupõe que vai ter uma desaceleração da inflação. A estiagem no Brasil ela não vai ser eterna, obviamente, não tem nem como ela ser eterna, né? Embora vai depender da chuva, né? Se não chover direito, não tem o que fazer, né? O primeiro apagão foi em 2001 e a gente não aprendeu desde então. São 20 anos que a gente poderia ter feito a lição de casa, reduzir a dependência de uma matriz hidráulica, que, pô, é legal porque ela não polui e tal. Só que, cara, se não chover, não tem como que gera energia. Né? Um país que tem 365 dias do ano com sol, né, e a gente não ter ainda um parque eólico, no mínimo, é falta de planejamento, para não falar outra coisa, né? Mas, enfim, você tem biodiesel, você tem etanol, você tem várias fontes renováveis. O Brasil poderia ser uma potência energética em qualquer fonte possível, menos no petróleo, que é o que a gente não precisava, porque o nosso petróleo é uma porcaria, porque ele é pesado, ele é caro para refinar, né? Então a gente tem que importar até combustível, mas dava para o Brasil ser tudo de bom de energia, mas não somos e não seremos tão cedo. Então, eu acho que vai depender. Essa pressão pressão energética, ainda eu prefiro esperar um pouco. Eu não estou tão otimista como o Banco Central está. Né? Aí você falaria para mim, professor, mas não tem nada de inflação de demanda? Tem porque o alimento está caro, as pessoas demandam alimento, porque senão morrem de fome. Né? Então, você tem um componente de demanda. Agora, a taxa de juros, ela sobe, você não para de comer. Não vai nem impactar muito nisso, né? Isso, você não compra alimento financiado, né? Então, a leitura que eu estou fazendo do Banco Central? O Banco Central ele vai jogar, né, até na última ata do Copom, ele fala, a gente vai subir a taxa de juros acima do neutro, ou seja, para botar a economia num compasso de desaceleração. E aí é interessante isso, porque só um Banco Central independente faz isso. Num ano de eleição, ele botar a economia em marcha para trás. Né? Mas ele está pensando nisso. Por quê? Porque ele tem um compromisso. Né? O Banco Central vai ter que se explicar nesse ano por que a inflação não está na meta. Né? No regime de meta de inflação, você tem que dar explicação para a sociedade por que você não fez o seu papel, porque você não cumpriu o seu objetivo. Né? Ia ser muito bom se todo político tivesse esse compromisso também, né? De vir para a sociedade e falar: olha, a gente não fez isso por N motivos. Então, eu acho, a leitura que eu faço é essa. Né? Existe uma possibilidade relativamente grande do Banco Central, desses fatores desinflacionários atuarem em 2022. Né? E como a parte de demanda ela vai ter o efeito só em 2022, então eu acho que o Banco Central faz certo. Agora, a única coisa que eu queria só para completar, é que eu acho que o Banco Central ele errou na mão, né? Baixou demais a taxa de juros e agora está tendo que subir de uma maneira mais rápida. Né, para tentar empurrar a economia um pouco, para desacelerar um pouco a economia. Aí você vai falar, pô, mas o Brasil não cresceu ano passado, esse ano vai crescer muito no efeito estatístico, né, muito no cálculo estatístico. Né, e o Brasil não precisava crescer mais. E aí eu falo, é o debate que isso. Se um dia a gente quiser fazer uma live sobre o sistema de metas de inflação, eu acho que o Brasil precisa crescer um pouco mais. Mas vai gerar um pouco mais de inflação. Beleza, eu prefiro ter um pouquinho mais de inflação, prefiro ter uma meta de inflação de 5%, por exemplo, 4%, mas o país crescer,
do que o país ficar com uma inflação de 2% e o país não crescer 2%, 1% ao ano, né? O Brasil precisa crescer para incluir essa massa de desempregados, essas pessoas que estão talvez na periferia da sociedade, né? Agora, como a gente tem um regime fiscal que amarra, e você tem um regime de metas de inflação, que você tem que subir taxa de juros para trazer a inflação para a meta, você olha e fala, cara, como que esse país vai crescer? Não tem jeito. Né? Aí a gente vive dos famosos voos de galinha. Você sobe lá 2 anos, cai. 2 anos, cai. E é isso. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar desde a estabilização monetária no plano real, você tem ali o crescimento nos 2 primeiros anos, não um crescimento bom, mas aí é aquele negócio, você acaba com a inflação, porra, a galera toda consumiu, né? Porque agora você tinha poder de compra. Aí você tem uma sucessão de choques exógenos, né, na economia brasileira, a crise do México em 95, a crise dos tigres asiáticos em 97, depois você tem a crise da Rússia em 98, e aí você sai do regime de câmbio fixo e vai para o câmbio flutuante com um regime de metas de inflação em 99. E aí você tem um período ali no segundo governo Fernando Henrique de um crescimento baixo, e aí você tem 2001, né, os atentados do 11 de setembro, né, aí depois você tem a guerra do Afeganistão, você tem a falência da Argentina, né, o default da Argentina em 2002. Beleza. Aí você muda o presidente, vai para o Lula. Aí você tem ali 2004, 3 um pouquinho, mais 4, 5, 6, 7 e 8 de crescimento, mas por conta basicamente do boom de commodities, né? Você não tem assim, o Brasil fez uma reforma estrutural que permitiu, não. Tanto é que veio a crise e o Brasil cai. Né? E aí depois sobe muito também, impulsionado um puta programa de crédito do governo, né? E aí depois você tem 11, 12, 13, uma queda da economia, a economia cresce 3, depois 2, depois alguma coisa um pouco mais de 1, depois 0,6, aí depois você tem a crise de 2015, 16, né? E aí depois 17, 18, 19 e 20, 17, 18, 19 você tem um crescimento de 1%, depois 20 cai por conta da Covid, mas perceba que você não tem crescimento sustentado. Você cresce ali 3, 4, cai. E a política, enquanto os instrumentos de política econômica forem camisas de força, né, e a gente tem a política monetária como uma pequena camisa de força por conta dessa obsessão pela inflação. E aí, e também é outra discussão, né? Mas você acabou de falar da memória inflacionária. Sim, a gente tem que pesar isso, né? De você ter uma memória inflacionária, talvez não fosse hora de ter uma inflação um pouco mais alta, mas eu não vejo, se você não subir a inflação, se você não permitir uma economia um pouco mais inflacionária, você não vai conseguir fazer esse país crescer, né? Então você tem essas limitações, né? E a parte fiscal, hoje em dia, ela está praticamente limitada, né? A parte fiscal, o braço fiscal não contribui para o crescimento. Então eu vejo dessa forma, mas eu acho que o Banco Central, ele embora eu acredite, essa é uma opinião, não é fato, o Banco Central ele olha mais a inflação como sendo uma inflação de demanda do que de oferta, né? Até porque eu acredito, ele vê esses choques de oferta como algo temporário, né? E os ortodoxos aqui do Brasil, normalmente eles têm visto isso, eles falam que a inflação é de demanda, não é de oferta, né? Como eu coloquei, eu discordo, eu acho que é uma de oferta, embora você tenha um pequeno componente ali de demanda, porque as pessoas têm que comer, não tem jeito, as pessoas têm que comer, e elas estão pagando alimentos mais caros, né? Então, como é uma demanda que você não consegue, você não para, o carro ficou mais caro, beleza, eu não compro o carro, agora o feijão ficou mais caro, eu tenho que comprar, né? O macarrão ficou mais caro, a carne ficou mais cara, beleza, eu compro macarrão, mas alguma comida você vai ter que consumir, né? E aí esses produtos estão com uma pressão gigantesca, né, de preço. Sim. Perfeito. Só um ponto que eu colocaria aí, Marcelo, que na verdade foi até... muita gente me perguntou no Instagram, e eu até fiz um vídeo que eu expliquei um pouco, como que você caracteriza ali uma commodity, né? A gente mencionou muito em commodity. O ponto que você deve sempre observar numa commodity é o preço dela, né? O que diferencia aí? A commodity geralmente ela é muito homogênea, né? Então o que vai determinar o diferencial dessa commodity é o preço, porque quando você vai em uma loja e busca o computador, o preço nem sempre é o mais relevante ali, né? Porque você quer as características do computador ali, ou do celular e tudo, né? Da commodity não, da commodity tanto faz, porque ela é homogênea, então você vai pegar pelo preço. Então esse é um ponto importante para você caracterizar ali uma commodity.
E um ponto que eu colocaria, Marcelo, para a gente finalizar, e que eu acho que é interessante, e a gente poderia conversar um pouco sobre isso, é que o Federal Reserve começa a trabalhar ali numa visão aí de uma inflação que começa a despertar ali uma certa preocupação dos americanos, e a ideia agora é de encerrar ali, né, ou de pelo menos sinalizar o fim do quantitative easing, né, que é o programa ali de compra de títulos públicos e privados, né, que iniciou lá após a crise do subprime, da hipoteca americana, né, e a saída do Banco Central foi a compra de título, né, para fazer o bailout, né, para salvar essas instituições aí que estavam à beira da falência e não permitir um colapso total. Então, o Fed sinaliza ali o fim do quantitative easing e, além disso, sinaliza também um possível aumento na taxa de juros americana. E assim, a minha leitura, assim, isso tem um impacto negativo para o Brasil, né? Porque a nossa taxa de juros não é tão atrativa. Os Estados Unidos sobe a taxa de juros lá o Tesouro americano é obviamente muito mais seguro do que o nosso. Então você tem ali provavelmente uma migração de capital ali do Brasil, né, para os Estados Unidos. Nosso dólar já não sinaliza uma perspectiva boa de futuro. Se isso de fato se concretizar, teríamos problema aí com o dólar de novo, né? Então talvez o dólar aí subisse ainda mais, dado essa fuga aí de capital para os Estados Unidos, sobretudo se não houver aqui as nossas reformas, né? Como é que você enxerga isso aí, Marcelo? Você tem a mesma percepção ou você acha que está tranquilo, de repente a taxa de juros americana não impactaria tanto aqui a nossa atividade econômica? Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, assina embaixo. o, só falta isso para a tempestade ser perfeita aqui no Brasil, né? Só falta o Banco Central, o Fed, aumentar a taxa de juros, porque é o que você colocou. A incerteza política é muito grande aqui no Brasil. Então, se você tiver um aumento na remuneração dos títulos norte-americanos, e o título norte-americano ele é talvez o objeto, né, o papel mais seguro do mundo, né? Ninguém acredita que os Estados Unidos vai quebrar, né? E se alguém acreditar, a gente precisa ver, talvez, ir para um psiquiatra, alguma coisa, porque não tem. Você tem a moeda do mundo, você tem a máquina de imprimir essa moeda, pronto. Né? Você está com a vida feita, né? Então, eu acredito que se os Estados Unidos subir a taxa de juros, vai haver uma migração de fluxos de dólares para os Estados Unidos. O aumento da taxa de juros fortalece o dólar, né? E se fortalece o dólar, enfraquece o real, né? Então, é mais um fator que amplia a inflação, é mais um problema para a nossa balança, não para a balança comercial em si, porque a gente vai ter superávites, e isso estimula muito a exportação, mas a gente depende muito de importação de várias coisas, né? Então vai estar mais caro. Então você tem aí duas ou três formas de impacto que vai impactar diretamente na inflação, que vai fazer com que o Banco Central brasileiro eleve ainda mais a taxa de juros. Né? Então, parece a caverna do dragão, aquele desenho, né? A gente nunca consegue sair desse ciclo de sobe taxa de juros, então a gente vai ficar preso nisso. Então, é o que hoje em dia, né, até pela qualidade do Roberto Campos, as reuniões do Fed, elas talvez sejam mais importantes do que as nossas próprias reuniões, porque as nossas próprias reuniões, elas são interessantes, mas como o Roberto Campos tem uma comunicação muito boa, é difícil você, na véspera da reunião do Copom, você ver o mercado, por exemplo, dividido. Vai subir 0,75, vai subir 1. Né? Porque a comunicação dele é boa, a gente já sabe o que ele vai fazer. Agora, Sim. A gente fica olhando pro Fed, porque se o Fed fizer isso, e a Europa, se fizer, o Banco Central Europeu também deve fazer, andar no mesmo passo, é óbvio que qualquer um pouquinho de bom senso vai falar, cara, eu prefiro comprar título alemão a comprar título brasileiro. Eu prefiro comprar título norte-americano a comprar brasileiro. Então, Sim. assim, você tem uma ampliação desses fluxos para outros lugares, né? Sai um pouco da periferia, né? Da periferia do mundo moderno, e aí você vai ter um câmbio ainda mais desvalorizado. Aquela ideia de viajar para o exterior, ela vai ficando cada vez mais distante, né?
porque fica, eu não vejo, pelo menos no curtíssimo prazo, o dólar abaixo de 5. Perfeito, perfeito. Marcelo, se você me permite, só mais uma, não quero tomar muito, só mais uma, Imagina, querido. Você como um bom keynesiano vai saber aí elaborar bem isso aí. Você enxerga, recentemente, colocar até melhor, eu tava fazendo ali um valuation de uma construtora, né? Que era ali, havia ali a possibilidade, eu enxerguei ali talvez como oportunidade, comecei a fazer o valuation dessa construtora, e o free cash flow dela é gigantesco, muito alto. Ou seja, o fluxo de caixa livre dela ali, o que ela tem de caixa, é, assim, muito alto mesmo, né? Você enxerga, na sua visão aí mais keynesiana, né? Será que será que a gente vive aí um momento de liquidity trap? Seria um momento aí de armadilha de liquidez? O que você enxerga aí? Como que você vê isso no Brasil hoje? Olha, essa pergunta é boa até para a gente explicar, né? O que é a armadilha da liquidez, né? A armadilha da liquidez é o momento quando a taxa de juros está muito baixa, mas isso não impacta positivamente nos investimentos. Os investimentos não respondem, né, a uma queda da taxa de juros. E aí só para deixar para o ouvinte, para nós, economistas, né, investimento é aumento de capacidade produtiva, é compra de máquinas, ampliação de fábrica, essas coisas, né? Não é bolsa de valores. Isso daí são aplicações financeiras, né? Então, quando a taxa de juros está muito baixa, né? Normalmente você pega crédito para fazer essas ampliações, para comprar máquinas, então você vai pagar menos, né? E aí, como keynesiano, né? Você tem que ver a eficiência marginal do capital, se ela for maior que a taxa de juros, você faz o investimento. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, o investimento não responde, é o que o André colocou, é a armadilha da liquidez. E aí o Keynes, que é uma das principais contribuições do Keynes, ele fala muito das incertezas, né? Então, em momentos de elevada incerteza, né, a iniciativa privada se retrai, que é o que está acontecendo no Brasil. Não vou nem falar não vou entrar nem no mérito se a gente está ou não numa armadilha da liquidez, porque eu acho que eu precisava pegar mais dados para ter uma resposta mais uma resposta com mais convicção. Mas que a gente teve, pelo menos em 2 anos, uma taxa de juros muito baixa para os padrões brasileiros, e a gente não teve uma decolagem dos investimentos privados, isso é fato. Né? Então a gente tem isso por quê? Porque você tem um cenário de incerteza muito grande. E aí, né, como keynesiano, é isso. Quando você tem uma incerteza muito grande, a iniciativa privada se retrai, você precisa do Estado fazer os investimentos. Né? Então, o Estado faria os investimentos, isso tem o efeito multiplicador e a economia sairia desse buraco. Agora, o Estado brasileiro não tem dinheiro, né? Não tem como, não tem muito para onde correr. Né? Então, se você for pegar 2011 a 2020, se pegar a média de crescimento do Brasil, a gente teve uma década perdida, né? E eu tenho muito medo que a gente vai perder outra década. Essa década que começou esse ano, eu tenho muito medo da gente perdê-la. Talvez a gente, digamos, perca menos, né? Talvez a gente tenha um crescimento um pouco maior, mas crescimento medíocre de 2, 2,5% numa década é um negócio, não dá. Um país do tamanho do Brasil, com as potencialidades do Brasil, com 14,1% de taxa de desocupados, se crescer 2, 2,5%, a gente não é capaz de absorver essa população, e aí a gente vai continuar, né, com esses gravíssimos problemas que a gente tem de desigualdade social, enfim, todos os problemas que são resultados de um país que cresce pouco. Perfeito, perfeito. Marcelo, a gente vai chegando ao fim agora. Cara, eu queria muito te agradecer de verdade mesmo, foi muito legal. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu vou deixar esse vídeo disponível aí no canal, aqui na página também, e vou transferi-lo também como áudio para o Spotify, para quem acompanha o Delta Economics no Spotify. Muito enriquecedor. Tenho certeza que quem acompanhou aprendeu bastante coisa. E era exatamente o que eu imaginava mesmo, porque, bom, como todo mundo, eu tive o privilégio de ser aluno do Marcelo, né? Então, acho que foi extremamente enriquecedor. E mais uma vez, Marcelo, obrigado mesmo, viu? Cara, eu tenho só a agradecer por 2 motivos, né? Primeiro que bater papo com um amigo é sempre gostoso, É né? verdade. É sempre bom, né, estar conversando com você. O prazer de estar aqui é muito grande,
É um projeto que eu fico feliz de você estar tocando, né? E precisar de mim sempre pode contar. Quando quiser fazer outras lives, eu estou sempre à disposição. E eu acho que quando a gente vê, né, um aluno nosso conquistar o que você está conquistando, né? Você acabou de ter o seu mestrado aí na Inglaterra, você está morando na Inglaterra. Talvez seja a maior recompensa de um professor ver um aluno bem-sucedido, conquistando os seus, realizando seus sonhos, né? Então, quando você me convidou, eu falei, cara, que bom, eu fico feliz, né? Eu te acompanho sempre, né, nas redes sociais, porque você tá entre os meus amigos de rede social, né? Mas a gente vê, a gente acho que é a maior satisfação que um professor pode ter, ver um aluno dele ser bem sucedido, né? Então, parabéns por tudo que você está construindo, tenho certeza porque você vai construir muito ainda, né? Você tem um potencial enorme como economista, como pesquisador, e eu não tenho dúvida que você vai contribuir muito para a nossa ciências econômicas. Se precisar de mim, sem, o fone está complicado aqui. Sempre que precisar de mim, de qualquer coisa que eu puder ajudar aqui, achar que eu sou útil, eu vou estar sempre à disposição. Mas o parabéns é meu para você, não seu para mim, pelo projeto e pela iniciativa. E sucesso, André. Você é merecedor de cada conquista que você está tendo. Obrigado. E bom, e fica aqui com certeza, né, o meu convite para a gente fazer outras lives. E com certeza eu estou finalizando agora as correções do paper. Na verdade, era minha dissertação que eu tive que transformar num paper para publicar, né? Uhum. E ele foi revisado e eu tenho que fazer algumas correções. Acabando esse paper, no projeto de doutorado, eu tenho a liberdade de trabalhar com outros pesquisadores. Que certamente a gente poderia elaborar bastante coisa aí para a gente, de repente, escrever um paper juntos também e com certeza aí tentar publicá-lo em outras revistas aí. Não sei como que você gosta de trabalhar, mas de repente usando modelos econométricos aí na macroeconomia, que é sempre muito, muito desafiador, né? Porque as variáveis macroeconômicas, elas dão trabalho para você conseguir extrair boas análises, né? Porque elas não são variáveis estacionárias, né? Então você tem que trabalhar com vários métodos, né, de não estacionariedade para transformá-las em estacionárias, né? Mas é muito desafiador, muito legal. Então, certamente, fica o meu convite também para a gente, com certeza, futuramente trabalhar em futuros papers aí e produzir juntos. E obrigado, Marcelo, um grande abraço, viu? Abraço, André, obrigado. O convite está mais do que aceito quando você quiser, cara. Eu só não sou. A minha especialidade não é muito econometria, mas aí você manja dessa parte aí da econometria, deixa que eu fico com a parte teórica, e aí a gente consegue produzir sim. Sempre que precisar, querido, eu estou sempre à disposição aqui. Um abraço aqui do Brasil, fique bem aí na Inglaterra e quando vier ao Brasil, terei enorme prazer de te encontrar para a gente bater um papo pessoalmente. Certamente, Marcelo, certamente. Obrigado, cara. Um grande abraço aí. Tudo de bom e vamos nos falando, tá bom? Abraço. Abraço, querido. Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou. Claro, valeu. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.